Olá, começando mais um quadro de entrevistas aqui na Total News e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Total News o novo diretor-presidente da Fundect, professor Dr. Cristiano Carvalho. Ele que tem um longo currículo, uma longa trajetória à frente da UCDB e agora, desde o dia 1º de janeiro de 2026, assumiu aí esse desafio de liderar a Fundect aqui em Mato Grosso do Sul até 2028. Então, professor, muito bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo, conversar contigo nesse dia. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o que a gente pensa dentro da Fundect e um pouquinho da nossa história para que todos conheçam. Bom, e para nós começarmos, qual que é assim, a sensação, o sentimento de estar assumindo esse desafio à frente da Fundect, a Fundect que já vem de um período de grande visibilidade, de grande crescimento, e o senhor vem para continuar esse serviço, esse trabalho, qual que é aí a sensação? Bem, eu sou usuário da Fundect há mais de 20 anos. Eu estou inserido na pesquisa científica há 25 anos, já desde a graduação como aluno de iniciação científica, aluno bolsista. Então a gente já vem nesse mundo há muito tempo, né? Só que como usuário, né? Há 20 anos eu estou na UCDB como pesquisador, como docente pesquisador, e desde então a gente vem acessando os recursos que o Estado disponibiliza para o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação através da Fundect. Então o olhar que eu tenho atualmente é o olhar do usuário. Bom, quando o governador nos convidou para assumir essa função, né, primeiro foi uma grande alegria pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com as demais instituições de ensino e pesquisa dentro do Estado. Então, a gente encara isso com grande alegria, né, uma felicidade muito grande. Mas, por outro lado, a gente se preocupa porque, justamente como você falou, o Estado, nos últimos anos, ele tem reconhecido a importância do incentivo ao desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Então, ele vem aportando recursos de grande monta e isso tem dado grandes resultados. Então, a primeira preocupação nossa é não deixar a peteca cair, não deixar que esse incentivo tenha uma quebra. Então, a continuidade desses processos é fundamental. A gente vem colhendo bons resultados dentro do Estado. Então, a preocupação nossa inicial é essa, né? Não deixar a peteca cair, não deixar que os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e que têm dado bons resultados para a sociedade, eles percam o ritmo. Essa é a nossa grande preocupação. E para isso, é claro, como eu venho do setor privado, nesse momento, o primeiro desafio é se apropriar desse conhecimento, é se apropriar dos caminhos que devam ser trilhados para que o bom trabalho que vem sendo desenvolvido tenha continuidade. E aí, então, pensar em novas propostas e poder contribuir de uma forma mais enfática para que novos projetos sejam construídos. E para esse ano de 2026 aí, então nós teremos a continuidade de vários projetos que já estão acontecendo. PicTech, creio que irá continuar também. E o senhor tem algum outro foco específico ou vai ser realmente seguir o trabalho que já está acontecendo? Então, a vantagem de estar vindo como usuário, né, é que a gente tem uma visão do outro lado do que a gente gostaria que fosse ampliado, do que fosse criado de novo. Mas sim, o PicTech é um programa muito caro para a comunidade científica dentro do Estado, né? É o início, é aquela semente que se planta para que os nossos jovens comecem a pensar a ciência como um todo, né? E assim, a ciência, ela é indiscutível a importância que ela tem na nossa vida, né? Aqui na nossa conversa a gente está rodeado de ciência, o conhecimento, a inovação. Então, sim, o PicTech é a base, né? Mas para além do PicTech, que é uma cadeia que continua no processo formativo, é incentivar os meninos depois na graduação, depois na sua formação continuada, para que eles tenham a oportunidade de se aperfeiçoar e que o Estado tenha a formação de recursos humanos altamente qualificados, competentes, não só para o desenvolvimento de ciência e tecnologia, mas também para a inovação e o empreendedorismo. Então é uma série de
de ações que o Estado já vem desenvolvendo nos últimos anos, que ela precisa ser olhada, precisa ser dado primeiro a continuidade e aperfeiçoado. Então, esse desafio que a gente tem esse ano é isso, é entender como que os projetos, como que as ações que já vêm sendo realizadas, elas podem ser aperfeiçoadas e para daí dar um segundo passo. A gente vem observando uma série de ações que já demonstram resultados positivos, como, por exemplo, no último dia 12, nós tivemos a divulgação dos resultados da avaliação dos programas de pós-graduação dentro do Estado, aliás, dentro do país. E dentro do Estado especificamente, nós tivemos mais de 30% dos programas aumentaram o seu conceito, ou seja, melhoraram a sua avaliação. E aí, uma série de ações que a Fundect vem implementando junto com o governo federal, através da CAPES, através do CNPq, através do FINEP e outras agências, a gente vê esses resultados sendo colhidos agora. Então a gente tem que olhar muito bem esses indicadores, entender aonde eles causaram impacto e, a partir daí, a gente progredir e pensar em novas estratégias para dar continuidade nesse processo que a gente já viu que está assertivo, né? Ele está acertando. Então entender. Mas para além disso também olhar para outras propostas que incentivam, por exemplo, o empreendedorismo dentro do nosso estado, o empreendedorismo em diversos ramos, né? Entender como a gente pode ajudar o estado também nisso, que é fundamental para o aumento de receita, para o desenvolvimento da população. E nós temos vários desafios aí. O estado vem num boom de crescimento, mega fábricas chegando e essas fábricas também precisam de mão de obra. Então, um dos desafios também é capacitar, formar, capacitar, treinar os profissionais e para que eles fiquem no estado, né, se desenvolvam aqui no estado e não queiram ir para fora, para outros estados ou para outros países também. Acho que esse é um grande desafio também, né, professor? É verdade. Na região centro-oeste, norte e nordeste, um dos desafios é a formação de recursos humanos altamente qualificados e a retenção deles, né? E atração. A gente precisa começar a atrair também gente. E essas empresas de grande porte que vêm para cá, a gente tem que aproveitar a oportunidade, primeiro, capacitar a mão de obra qualificada, que ela seja formada aqui dentro do estado e ela possa atender essas grandes empresas, né? Porque hoje a gente depende da mão de obra que vem de outros estados. Não que isso seja ruim, mas a gente tem mão de obra aqui, a gente tem população em quantidade suficiente para que a gente possa capacitar e essas pessoas possam usufruir dos empregos que estão sendo gerados aqui, né? Então esse é um grande desafio. A gente já vem conversando com alguns parceiros do governo e essa preocupação é latente. Então a gente, sim, naquilo que for da nossa ossada, a gente precisa apoiar, fomentar que isso aconteça, né? E para além disso, para além da mão de obra essencial que essas empresas precisam, a gente também precisa formar recursos humanos altamente qualificados, ou seja, mestres e doutores que possam fazer a diferença dentro dessas empresas e daí não é depender de mão de obra de fora do estado, mas dentro do país. Essas empresas, elas trazem esse recurso humano altamente qualificado de fora do país e a gente não precisa disso. Claro, a gente pode contar com esse apoio de fora do país, mas a gente tem capacidade de formar aqui dentro do estado mão de obra altamente qualificada, mestres e doutores que possam atender diretamente o desenvolvimento de ciência e tecnologia de P&D dentro dessas empresas, né? E é esse o objetivo que a gente tem aqui. Nós temos programas altamente qualificados, então vamos usá-lo para formar recursos humanos direcionados para essas necessidades internas. E aí entra o desafio de incentivar as pessoas, de falar, nós temos isso, tem oportunidade, tem a vaga, peguem a oportunidade, trabalhem, né? Queiram isso também, porque vários convidados, entrevistados falam desse problema da falta da mão de obra, que é mundial, que às vezes muitos não se interessam, não querem, preferem ficar ali na vida mansa, na zona de conforto. Aí entra esse desafio também de captar, de incentivar, captar essas pessoas e falar, a oportunidade está aqui, pega na mãozinha da pessoa e fala, senta, toma, faça. Exatamente. E fique aqui, né, se desenvolva, cresça, também é uma... A divulgação do que nós temos, ela é fundamental, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, de levar informação
básica para a população, ela é fundamental. Então, o trabalho que vocês desenvolvem, que as assessorias de comunicação dentro das instituições têm, é fundamental. Porque não basta só dentro das instituições, dentro das empresas, dentro das universidades, terem projetos maravilhosos, ações fantásticas, se ela não chega para a população, porque daí a população não sabe das oportunidades e aí as coisas não avançam, né? A gente sabe também que a questão não é só a comunicação, que ela vai um pouquinho além disso, né? A gente já conversou com a FIEMES, por exemplo, e eles já manifestaram, o que já devem ter passado aqui para vocês, da preocupação de ter recursos humanos que tem vagas disponíveis e a população não aproveita isso, né? Não tem mão de obra que se interesse ou mão de obra capacitada de tal forma que possa preencher as vagas que nós temos, por exemplo, dentro do Estado. Essa é uma preocupação. Então, a aproximação da empresa com as instituições de ensino ela é fundamental nesse sentido, para mostrar para a instituição qual é o perfil que o mercado está precisando atualmente, porque muda muito, né? Eu, quando me formei em medicina veterinária em 1999, o perfil do profissional médico veterinário era um, hoje ele é outro. Então, as instituições que formam essa mão de obra, né, que capacitam, elas precisam se adequar. E para isso a gente precisa aproximar o setor produtivo do setor acadêmico, para que ele entenda qual é o perfil de profissional que o mercado está precisando e que ele muda constantemente, né? Já visto, por exemplo, hoje a necessidade que a gente tem de entender em qualquer área de inteligência artificial. Então a gente precisa estar preparando o profissional que está saindo da academia, aliás, um pouquinho antes, a gente precisa preparar os alunos lá dentro do ensino fundamental, do ensino médio, para que eles entendam qual é o papel dele ou qual pode ser o papel dele na sociedade, para que daí então eles já comecem a se preocupar em qual é a formação que ele vai seguir dali adiante, se é uma formação técnica, se é uma formação acadêmica, e dentro dessas formações terem as habilidades necessárias sendo trabalhadas para que o mercado, que é muito ágil, né, ele tenha um insumo necessário para trabalhar ali dentro e produzir o que a sociedade precisa a cada momento. E aí nós entramos em outro ponto, que tem um conhecido meu que ele fala assim, as empresas, não é só falar da falta da mão de obra, mas as empresas também têm que ser atrativas para que as pessoas queiram trabalhar lá. As pessoas, os jovens, os trabalhadores precisam enxergar o propósito, né? Por que eu vou entrar naquela empresa? Então, para o empresário, a sua empresa, ela está sendo atrativa? Ela oferece as condições necessárias? Ela tem um propósito claro? Tem um propósito definido? Porque às vezes a gente olha muito para a questão mas falta mão de obra. Mas e a empresa tá com vaga sobrando. Mas e as empresas? Elas estão sendo realmente atrativas, né? Tem uma linha clara do que ela faz, qual que é o propósito dela, como que as pessoas podem contribuir, qual que é a mudança que ela vai causar na sociedade, porque é isso que o senhor trouxe. A sociedade está mudando, a inteligência artificial está aí, as relações sociais, as relações com as pessoas, as relações empregatícias também estão mudando. Então todo mundo tem que acompanhar essas mudanças para que haja realmente, para que não haja esse gap aqui. Falta trabalhadora, a empresa não é atrativa, né? Aí tem a oportunidade de ficar um vácuo lá sobrando. Eu imagino que esse relato que você recebeu do seu colega, ele seja verdadeiro. Eu não conheço a dinâmica das empresas no estado afora, é algo que a gente está se apropriando agora, porque a gente precisa entender isso para poder ajudar também os nossos parceiros, né? Mas dentro da academia a gente vivenciava isso no dia a dia. Então, começava em como atrair o aluno para dentro, como mostrar para aquele aluno que está saindo do ensino médio que uma universidade, que uma graduação é importante, pode ser importante para o seu futuro. Esse é um desafio que a gente tem no dia a dia. Cada vez mais a gente vê os jovens saindo, sequer terminando o ensino médio, né? Ou aqueles que terminam o ensino médio não se encantando, não valorizando a continuidade da sua formação numa graduação. Esse é o primeiro desafio que a gente, já dentro da academia, a gente observa. O segundo é atrair a mão de obra que nós tínhamos, as vagas que nós tínhamos dentro da universidade, atrair gente qualificada ou com a qualificação necessária para atrair. Sim, a gente até atrai a mão de obra, mas quando você começa a trabalhar, você vê que há um déficit muito grande anterior que precisa ser agora, então, trabalhado dentro.
e talvez em outras empresas, em outros ramos, não haja o tempo necessário ou não haja a infraestrutura dentro da sua empresa necessária para fazer a mudança, o preparo. Então, sim, é necessário que a gente informe muito bem o que nós temos, o propósito da empresa, o valor que a empresa tem, para que daí então ela consiga captar, ela consiga despertar o interesse no público que necessita, né, no público que ela necessita, e aí então esse público venha de forma capacitada, ou que ele se prepare anteriormente, ou que ele tenha a oportunidade de se preparar naquele momento para então atender as necessidades de todas as empresas. Eu acho isso fundamental. A divulgação do valor que a empresa carrega, ela é necessária e ela precisa ser muito bem comunicada. Professor, o tempo voa, corre aqui. Eu queria que o senhor deixasse assim, onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre a Fundect, quais os planos, ações, como acessar também todos os projetos que vocês têm, onde eles podem encontrar, e depois deixasse a sua mensagem final também de incentivo aí aos nossos ouvintes, telespectadores, leitores, hoje em dia essa multiplataforma, de incentivo mesmo, incentivo a buscar mais, buscar informações, buscar conhecimento, continuar aí, enxergar valor no estudo, no trabalho, enfim, deixar essa sua mensagem final aí, o que o senhor quer dizer. Muito bem. Bom, a Fundect, ela tem um site com todas as informações disponibilizadas ali sobre os projetos, sobre os editais, sobre as oportunidades que são abertas, né? O nosso site é o fundect.ms. Para além disso, nós temos nas redes sociais da Fundect também várias informações que são vinculadas, os projetos, a gente convida também, faz a divulgação dos pesquisadores, dos alunos que são atendidos, das empresas. Então nós temos ali divulgado várias ações que são importantes para a população conhecer aonde o recurso público tem sido aplicado, né? E nós temos ações fantásticas desenvolvidas em todo o estado. A Fundect, ela atinge todos os municípios do estado, então vale a pena visitar o nosso site, visitar as nossas redes sociais e ali vão ter todas essas informações. Bom, como mensagem final, né? Eu não sei se nem quero usar o exemplo do meu processo formativo como profissional de exemplo, não é isso, mas eu me considero um exemplo de sucesso daquele que começou já na graduação se interessar pela ciência, que é o perfil que eu tenho, né? Mas dentro da graduação eu já procurei as ferramentas necessárias. Eu iniciei dentro da medicina veterinária como aluno fazendo estágio, aluno fazendo a pesquisa junto com os docentes. Dali a gente saiu para fora da universidade procurando estágios fora. Depois eu fui para fora do estado buscar formação como mestre, como doutor, e voltei para o estado como docente, já contratado pela Universidade Católica. A gente participou de uma série de ações dentro da universidade, a gente participou de vários projetos que embarcavam outras instituições dentro do estado, projetos que embarcavam instituições fora do estado, então a gente começa a participar de redes, e eu brincava com meus alunos na graduação, as redes profissionais que vocês vão participar na vida começam dentro da graduação, interagindo com os colegas de sala, então é importantíssimo, a gente não pode deixar em segundo plano as relações que a gente começa a construir dentro de sala de aula. Eu brincava, olha, uma conversa, uma amizade que você começa dentro de sala de aula, vai depois, no futuro, pode ser o seu colega pode te indicar para uma ação, para um emprego, simplesmente se lembrando daquilo que você fazia. Então as relações interpessoais, elas são muito importantes. E a gente carrega isso durante todo o processo. Dentro da universidade, no estágio, depois como profissional dentro da sua atuação. Aquilo te permite interagir com outras pessoas que depois podem te abrir novas portas. E a mensagem que eu deixo nunca perca uma oportunidade. Encare ela com seriedade, com respeito, mas dê o seu melhor, porque aquilo pode abrir uma nova porta e é isso que vem acontecendo na minha vida profissional. Então, de aluno, de estagiário, abriu uma porta para o meu mestrado, que abriu uma porta para o meu doutorado, que abriu a porta para o emprego, que depois construiu relações que dentro do emprego eu pude atingir novos patamares dentro da universidade, e cá estou hoje fora da universidade, mas ainda trabalhando com ciência, tecnologia e inovação, que é o que eu acredito que pode fazer a diferença na sociedade, seja dentro do nosso estado, no nosso país ou no mundo. Então essa é a bandeira que eu levanto e que a gente vai defender
até o último fôlego. Muito obrigada por sua participação, muito obrigada por disponibilizar esse tempo que está tão corrido. Obrigada por estar aqui, por compartilhar conhecimento. Sucesso aí nessa nova gestão. A Fundect é essencial aí no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, e vocês têm realizado um ótimo trabalho. Continue realizando um excelente trabalho e conte conosco aí para ajudar a divulgar, a fomentar, a mostrar as oportunidades que tem. E tenho certeza que os próximos anos aí serão ainda melhores. Muito bem, eu que agradeço por abrir esse espaço aqui para a Fundação. E esse foi mais um quadro de entrevistas aqui na Total News. Muito obrigada por sua participação, por nos acompanhar até aqui. Te convido a nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no nosso grupo do WhatsApp, estamos em todas as redes. E claro, acompanhar o nosso portal totalnewsms.com.br. Até a próxima entrevista. Tchau!